Levítico, capítulo 14. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá para fora do acampamento, e o sacerdote, examinando, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se mate uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e a madeira de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, e então o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas roupas, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no acampamento, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e acontecerá que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, sim, rapará todo o seu pelo, e lavará as suas roupas, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite, e o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá como oferta pela culpa, e o log de azeite, e os moverá como oferta movida perante o Senhor. Então matará o cordeiro no lugar em que se mata a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois matará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém se for pobre, e se na sua mão não houver o suficiente, tomará um cordeiro para oferta pela culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme houver na sua mão, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa, e o log de azeite, e o sacerdote os moverá como oferta movida perante o Senhor. Então matará o cordeiro da oferta pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme houver na sua mão. Do que houver na sua mão, será um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto com a oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Essa é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, em cuja mão não haja o suficiente para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele, de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote, para examinar a casa, e vendo a praga,
E eis que se a praga nas paredes da casa tem depressões verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. Depois retornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se estendeu, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem para fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar toda a casa por dentro, e o pó que houverem raspado lançarão para fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e se rebocará a casa. Porém, se a praga retornar, e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que, se a praga na casa se estendeu, lepra maligna na casa, e imunda está. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa não se estendeu, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará, para purificar a casa, 2 aves, e madeira de cedro, e carmesim, e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e então, tomará a madeira de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas vivas, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade em campo aberto, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Essa é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e da pústula, e da mancha lustrosa, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Essa é a lei da lepra.